Hoje, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na quarta parte, capítulo 1, das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres, desgosto da vida, suicídio. É um tema difícil, mas necessário. Por isso, Kardec dedicou várias questões sobre ele. Iniciamos o estudo desse tema já há 2 semanas atrás, com o nosso irmão Serginho, depois com a Betinha, e nós só vamos terminá-lo na semana que vem com o Celso. É muito importante esta abordagem, porque assim nós damos nossa humilde contribuição em defesa da vida, meus irmãos. Vamos, então, à pergunta que a gente começa hoje. É a 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas, dependência, né, meus irmãos? E a espiritualidade responde: é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. Então, aqui, a espiritualidade nomeia, não é, de suicídio moral, o suicídio indireto. Quando o indivíduo, consciente do risco que corre, ele continua a praticar as suas paixões, não com a intenção, mas sabendo que este hábito, transformado em verdadeira necessidade física, ou seja, em viciação, pode subtrair a sua própria vida. A resposta da espiritualidade: falta coragem e bestialidade, não é? Conforme a tradução, variam os termos chocantes ali empregados, mas era a linguagem daquela época. Para entendermos melhor, outrora, não é? Era costume dos nossos pais serem bastante enérgicos. Isso aqui é do século XIX, entendeu? Para quando os filhos incorressem em qualquer arte mais séria que pudesse ocasionar a perda das vidas, não é? Então, eles poderiam ser enérgicos, falar de forma exaltada e bruta, mas não deixavam de amá-los. E talvez essa forma é para chocar, despertar por amor aqueles que precisam, não é, de bom ânimo para saírem da viciação. Bom, assim, não só a bebida, o tabagismo, o excesso alimentar, mas qualquer indisciplina, não é? Pode nos levar ao suicídio indireto. Imaginamos, por exemplo, a pessoa que adora velocidade, é o pé de chumbo, não é? Então, há atenuantes e há agravantes. Quando a pessoa está numa velocidade porque está levando no seu carro alguém para ser socorrido de emergência no hospital, claro que vai ter atenuante. Mas quando é por essa paixão pela velocidade, não é? Invigilante, imprudente, porque ele tem consciência, a pessoa que faz isso, que coloca não somente a vida dele, mas dos outros em perigo, não é? Mas mesmo assim, ele concorre com esse ato, né? E as consequências desses atos ele vai ter que assumir, não é? Então, por exemplo, ele pode até escapar com vida do acidente, mas ele pode matar outra pessoa, como a gente vive vendo no noticiário, não é? Então, ele torna-se um homicida.
E aí a cada um é dado segundo as suas obras, vai ter a consequência. Aqui a gente não consegue avaliar a intensidade dos nossos excessos, nem dos excessos alheios aqui na Terra, entendeu? E, portanto, nós não temos condições de avaliar as suas consequências. Então, a gente vai trazer um exemplo para vocês, que, pela psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos revelou que a Marilyn Monroe, ela declarou que ela não tinha ideia de se matar. Ela tomou barbitúricos para dormir. Então, sempre é a intenção que vai pesar na consciência, no tribunal da nossa própria consciência. Porque não são os outros que vão julgar, nem nós temos o direito de julgar ninguém. Não sabemos que situações difíceis passam pela mente da pessoa que se suicida. Não podemos, de jeito nenhum, julgar. Podemos, sim, não ter a intenção direta do suicídio, não é? Mas nossa imprudência, descaso, descuido, acaba provocando esse nosso suicídio moral indireto. Então, teremos corresponsabilidade sobre isso. Daí o sábio ensinamento do mestre: vigiai e orai. Para nós que estamos estudando essas informações trazidas pela espiritualidade, a responsabilidade é maior. Lembrando que são as intenções do ato praticado que serão avaliadas no tribunal da nossa consciência. Vamos a 252A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? E a espiritualidade responde: é mais culpado, porque tem de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, meus irmãos, de loucura, que alguma coisa tem, né, da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionais sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, quem comete a coisa num ato de desespero, ele não tem tempo de pensar, mas nós que vamos gradualmente, não é? Comendo demais, bebendo demais, fazendo inúmeras coisas em excesso que nos prejudica, nós temos, sim, um comprometimento grande. Outras pessoas que vão... não, cada um de nós reencarna, não é? Para cumprir um planejamento reencarnatório. Então, nós viemos com X anos para cumprirmos. E se a gente abrevia esse tempo que nós teríamos para a nossa evolução, com os exageros e os excessos, nós comprometemos o quantum de energia que trazemos para viver X anos. E assim, se não conseguirmos repor, a gente pode entrar nessa situação de suicídio moral ou indireto, né? Então, quando nós chegamos lá na pátria espiritual, né, a consequência é avaliada pelo tom vibracional em que nos encontramos. Então, o exemplo mais clássico do espiritismo é André Luiz, não é? Era um médico de extrema competência aqui na matéria, tinha consciência, portanto, que os excessos poderiam abreviar sua vida. Mas ele cometeu vários excessos na bebida, no alimentar, contraiu doença venérea. Então, ele cometeu vários excessos, né? E desencarnou antes do tempo.
abreviou 8 anos da sua existência. Aquele seu tom vibracional é que conduziu para a região umbralina, entendeu? Mas nós nunca deixamos de ser assistidos pelos mentores espirituais. Todos nós, filhos de Deus. Então, ele foi recambiado para lá pela força mental da sua consciência. E ele não compreendia nada que o chamavam de suicídio, né? Ele ficou assim, num estado de perturbação. Quando ele tem um reflexo de consciência para buscar consolo na oração, buscar ajuda, o socorro se fez presente ali com Clarencio, que estava o tempo todo circulando aquela região para resgatar. Então, busquemos, meus irmãos, a nossa perfeição moral todo dia. Vamos ter vida social, sim, mas em equilíbrio, para retornarmos à pátria espiritual com valores acrescentados, tá bom? Agora vamos à questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? A espiritualidade responde: é sempre culpado aquele que não aguarda o tempo que Deus lhe marcou para a existência. Vamos parar aqui nesse trecho, né? Aqui a espiritualidade refere-se, meus irmãos, ao suicídio, eutanásia, né? A pessoa que quer praticar o suicídio voluntário ou eutanásia. A pessoa quer evitar o sofrimento e, por isso, busca antecipar o seu desencarne, mas alerta que precisamos aguardar o tempo de Deus. A espiritualidade nos alerta. Então, vamos continuar a leitura. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, hoje já existem, né, nas faculdades cadeiras, em faculdades de medicina, cadeiras que tratam do tratamento paliativo ou conduta paliativa para pessoas com saúde totalmente comprometida, que não existe mais terapias eficientes que possam curá-las. Então, a medicina usa 3 termos: eutanásia, ortotanásia e distanásia, tá bom? Na eutanásia, o espírito fica preso àquele corpo até que os fluidos vitais se dissipem completamente. E muitas vezes, mesmo depois que os fluidos vitais se dissipam, ele fica num estado de entorpecimento desmemoriado por conta do medicamento que foi aplicado para levá-lo à morte. Portanto, não devemos antecipar o fim da nossa vida. Quem quiser se aprofundar em como fica o espírito após a eutanásia, no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 18, que vai tratar da desencarnação do nosso irmão Cavalcante, e também parte do 19, André Luiz, pela psicografia de Chico, vai trazer pormenorizadamente como ficou o nosso irmão, tá bem? É que aqui não dá tempo, né, para a gente falar de tudo. A 953A. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Aí a espiritualidade responde: é sempre uma falta de resignação e de
submissão à vontade de Deus. Então, há pessoas que buscam o recurso da eutanásia até em outros países, não é? Porque aqui não é regulamentada ainda. Para a espiritualidade, então, é sempre falta de resignação e submissão à vontade de Deus. A tênue diferença da eutanásia e suicídio assistido, mas ambos são homicídio. Então, a ortotanásia, ela é uma medicina paliativa. É dada ao paciente, não é, todas as condições de bem-estar com medicação adequada para que ele não sinta dor, entendeu? Agora, se as funções orgânicas desse paciente permanecerem comprometidas, chega num limite que os médicos aí vão chegar num impasse e vão levar para os parentes desse paciente decidirem se colocam ele nos aparelhos para que ele passe a ter uma vida artificial, bombeando sangue para que a circulação se faça, para que as atividades físicas continuem, ou não. Isso é a distanásia. E uma situação dessa, eu não posso avaliar o quanto é difícil para os parentes. Mas a orientação da espiritualidade é que, enquanto houver recursos da ciência, o paciente deve permanecer vivo, porque a gente não sabe. A ciência está dando galopes de avanços tecnológicos. Se amanhã chega a cura, entendeu? Podemos questionar, mas não desligar o aparelho não prolonga para aqueles que, porventura, já tenha sido expurgadas energias deletérias do perispírito para o corpo físico? Aí a resposta é não. Se a ciência desenvolveu o recurso, ele deve ser desligado. Ao desligarmos o aparelho para abreviar a prova, podemos gerar existência curta no futuro, uma outra reencarnação, caso essas energias não tenham sido totalmente escoadas do perispírito. E como nós vamos saber disso? Não é verdade? Vamos para a 953B. Vê a hora. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? A espiritualidade responde: uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com a circunstância. Então, sempre há atenuantes e agravantes para as nossas expiações, de acordo com as circunstâncias. Vigiemos e oremos para não aceitarmos sugestionamentos externos, não é? Às vezes são inimigos de vidas passadas que estão nos sugestionando a eutanásia, gente. Entendeu? Então, temos que valorizar a vida e entregar ao nosso Pai a consumação dela. Ele sabe o tempo que necessitamos em cada existência. Ele, inclusive, prolonga as nossas existências quando a gente está conseguindo ser útil, entendeu? Então, é injetado um pouquinho mais de energia para que a gente continue uma obra de caridade, um Chico Xavier, gente. Entendeu? Então, vamos confiar no nosso Pai sempre. Vamos à questão 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Bom, para nosso melhor entendimento, vou começar exemplificando quando
Não, aí vamos à resposta primeiro, para depois eu explicar. O que a espiritualidade diz? Não há culpabilidade em não havendo intenção, ou consciência perfeita da prática do mal praticado contra si. Então, eu vou começar exemplificando esse final da resposta da espiritualidade. Não tem muito tempo, eu ouvi de um palestrante na Rádio Rio de Janeiro que ele teve um amigo que desencarnou com uma overdose de remédios que ele tomou, entendeu? Então, os desavisados de plantão poderiam julgar o nosso irmão, não é? Só que esse irmão, ele tinha uma doença de esquecimento. E assim, ele tomava o remédio, esquecia que tinha tomado e tomava de novo. E a gente está vendo o crescente número de pessoas com Alzheimer na nossa sociedade atual. Então, pode acontecer com qualquer um de nós. Daí, nós não podemos julgar ninguém. Nós não estamos na intimidade da pessoa, nos conflitos emocionais que levaram a pessoa a antecipar a vida, não é? A espiritualidade ressalta que o que vale é a intenção no suicídio indireto ou moral. É essa intenção que vai determinar o efeito da expiação com as suas devidas consequências. Essa imprudência tanto passa pelo tabagismo, pelo alcoolismo, pelas drogas, pela viciação de toda a ordem, né, como alimentação excessiva, que a gente vai cometendo aos poucos, gradualmente, se a gente não se corrigir, não é? Não fizer uma reeducação alimentar, não se esforçar, porque não adianta um parente alcoólatra você levá-lo lá no AA. Tem que partir dele. Eu já passei por isso, gente. Eu já levei um familiar no ar, eu fiquei com tantas esperanças, mas não fui feliz. Não adianta. A pessoa mesmo é que tem que se esforçar para superar. E aí, não apenas o tratamento material, mas aliado a ele, o tratamento espiritual. E eu, certa vez, lidei com um amigo muito querido, que ele estava viciado em drogas. E aí, eu trabalhava na época e o gerente achou que eu era a pessoa mais indicada para ficar ajudando aquele rapaz, representando o banco, porque o rapaz não morava. A família dele estava toda num estado distante. E eu não tinha nenhuma experiência com esse tipo de problema. Entendeu? Aí eu comecei com meu esposo a ajudá-lo no que eu podia. E nós levamos ele para internar nas clínicas que o banco tinha convênio, né? O plano de saúde do banco, e aí ele saiu de lá meio robotizado, deram muitos remédios pesados, né, para a desintoxicação dele, e que não surtiu efeito. Levamos para uma outra clínica, não surtiu efeito. Gente, até que fomos iluminados pela indicação de uma clínica que fazia o tratamento espiritual desde que a pessoa aceitasse ficar. E vocês não sabem como foi difícil, nessa época eu morava em Lorena, São Paulo, e nós fomos até, eu não lembro agora se era São José ou Taubaté, e ele, o tempo todo, ele estava ainda em bastante desequilíbrio, né? E ele falava, não, eu não quero ir. Eu falei, mas querido, se você disser isso na entrevista, você não vai ficar. Você é tão importante para a gente,
eu queria tanto que você aceitasse. E eu chorava junto com ele, porque eu tinha pego ele numa crise tal que ele espirrava sangue no teto com a seringa que ele houvera se dopado. Então, eu estava lidando com aquilo, meus irmãos, só com a ajuda da espiritualidade. Eu não era psicóloga, eu não tinha prática, entendeu? Aí fomos. Felizmente, ele foi na entrevista, passou e se recuperou. Então, está mais do que provado que é necessário aliar a medicina material com a medicina espiritual para êxitos nessas dificuldades, né, que a gente vai passando pela vida. Então, a gente tem que perseverar nisso, né, e saber que toda imprudência gera consequência. Então, a gente vai saber. Aquele irmão que, por exemplo, fez uso da velocidade no automóvel, porque ele estava fora de si, ele acabou de receber uma notícia grave, ou ele está levando um paciente para o hospital correndo, e ele às vezes causa um acidente, ele vai ter atenuantes, é claro, muito diferente daquele que vai pela viciação da velocidade, que é imprudente com a própria vida e com a vida dos que estão. A intenção é sempre levada em conta no tribunal da nossa consciência. Vamos à questão 955, que é a última. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? E a espiritualidade responde: obedecem a um preconceito e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, em sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses atos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Aqui, então, Kardec está se referindo, né, à prática cultural que, por exemplo, a gente encontra entre os hindus, surgida há mais de 700 anos, em que a viúva se sacrifica na pira funerária do marido. Em partes do norte e do centro da Índia, entendeu? Hoje, culturalmente, ainda ocorrem casos isolados, mas a força do que pela vontade da pessoa. Então, o ato é cometido pelas circunstâncias do meio, que a obriga culturalmente à prática desse ato. A palavra-chave, a espiritualidade já falou para nós, é a intenção de morrer. É intenção ou foi questão de costumes nesse caso? Isso vai pesar nos atenuantes e nos agravantes. Então, elas julgam, né, que está cumprindo a obrigação delas naquele contexto, naquele meio que elas vivem. É o que vem acontecendo. Estes equívocos culturais, eles já estão sendo superados, uma vez que a humanidade deu um passo de progresso, não é? Com a comunicação tecnológica de globalização. Então, essas pessoas de comunidades distantes,
de qualquer ponto do mundo, elas estão tendo possibilidade de ver outras culturas, não é? Cecília, já já a gente fala, tá, meu amor? Deixa eu acabar de concluir. Então, permite que nessas regiões remotas cheguem melhores informações, orientações para a reavaliação do meio em que elas vivem. O que tem sentido ou não, se está dentro do processo evolutivo, dentro da lei natural, da lei do progresso. Então, meus irmãos, o Pai nos deu a razão para discernirmos. E à medida que as informações chegam, nós caminhamos para o progresso, não é? Casos semelhantes acontecem com algumas tribos, né? Aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, tribo de índios, guaranis, kaiowá. Eles mandaram uma carta que fariam um suicídio coletivo. Constava de 170 irmãos lá. Caso fosse cumprida a ordem de despejo que eles receberam, para desocuparem aquela terra que eles sempre nasceram e viveram. O que o progresso do homem pseudamente civilizado entende é que para o índio a terra é santa. Ali eles estão com os despojos dos seus familiares que estão sepultados. Então, para eles não é fácil remover de um lugar para o outro, como acontece com as pessoas quando passam por alguma hecatombe climática, que elas mesmas decidem, não, a gente tem que ir para um lugar, e aquilo não me atinge. Mas o índio tem aquele valor emocional. Eles ainda são muito apegados à matéria, à terra, entendeu? Lembremos que eles estão no início da evolução, a maioria deles. Entendeu? Então, por isso, eles são muito apegados ainda às coisas da terra e têm soluções, inclusive, através das suas épocas, porque conhecem profundamente aquela ambiência, não é? Então, esses espíritos que ali estão encarnados nesse ambiente, eles estão de acordo com essa evolução espiritual. Nós, hoje, estamos encarnados no planeta de provas e expiações de acordo com a nossa tonalidade vibracional. Senão, nós estaríamos já em mundos felizes, em mundos de regeneração ou felizes. Mas estamos aqui, tudo junto e misturado, convivendo com comunidades que ainda estão em estado assim primitivo e outras muito adiantadas, com tecnologias de ponta, não é verdade? Então, as diferentes graduações são constantes no mundo de provas e expiações. E nós precisamos, então, trabalhar porque a paz do mundo começa em mim. Eu me melhorando, eu vou estar contribuindo para a melhoria do planeta. O exemplo dos grandes missionários passaram para nós nos serve como impulso para o nosso esforço nesse sentido, não é? Porque nós não temos como avaliar porque essas pessoas suicidam-se, porque elas estão mergulhadas naquela cultura ainda bárbara, entendeu? E nós não. Então, não julgueis para não serdes julgados. Muita paz.